Então, trouxemos aqui para vocês um pouquinho do Boquinhas do Desenvolvimento Infantil, aquilo que todos vivenciaram, vocês, professores de pré-escola, as PAPs, os técnicos da Secretaria de Educação, que participaram desse primeiro momento do Boquinhas que aconteceu no mês de setembro, e teremos um segundo momento no mês de novembro. Então, alinhando o que nós discutimos na formação, lá com as formadoras do Boquinhas, o que a gente vivenciou de atividades, de propostas que elas trouxeram. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho, né, na nossa concepção de rede e tá revendo esses materiais com vocês que foram apresentados na formação. Por isso, a gente colocou da formação à prática cotidiana nos centros de educação infantil e escolas que atendem a educação infantil de Joinville. Para iniciarmos, então, o que vocês vão encontrar aqui neste material? Reflexão, conceitos, análise, objetivos, treino fonoarticulatório em relação às vogais. A gente vai falar um pouquinho disso também. Com base no que foi vivenciado na formação, só para vocês, professores, refletirem um pouquinho. A gente já fez esses movimentos também com as PAPs, numa formação que a gente usou esse mesmo material, e essas 3 perguntas também foram para elas, né? O que eu, professor, neste momento, né, já desenvolvia na minha prática cotidiana, diante de tudo que eu vi lá naquelas 8 horas de formação que a gente participou? Quais novos conhecimentos a formação me trouxe? E quais atividades e experiências já estou colocando no meu planejamento e na prática após a formação? Porque não adianta estar no planejamento, né? Ele tem que acontecer na prática. E também, quando eu vou para a prática e não tenho esse planejamento, esse foco bem definido, eu também preciso ajustar isso para levar para a prática, certo? Só deixando essas perguntas para vocês refletirem um pouquinho. E relembrando as concepções que foram abordadas lá na formação, né? Foi processamento auditivo, trabalhar a questão dessa memória auditiva, da localização de som, interpretação, discriminação, comando sonoro, da consciência e habilidades corporais, né? Elas trouxeram para a gente, em relação a essa criança, ter esse conhecimento do seu corpo, essas habilidades ser bem desenvolvidas, que elas possam perceber o funcionamento, as suas capacidades e as suas limitações. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, foram 3 pontos que elas abordaram, né, que a gente vai trazer neste material. Só que elas falaram muito mais porque o desenvolvimento cognitivo, ele é bem abrangente. Quando a gente começa a ler sobre o desenvolvimento cognitivo, a gente começa a perceber que muitas coisas a gente trabalha que contribuem para esse desenvolvimento cognitivo. E aqui a gente vai apresentar raciocínio, atenção e memória. Consciência fonológica, consciência de palavras, de sílabas, de rimas, de aliteração, consciência fonêmica, que é o fonoarticulatório. Então, o que é essa consciência fonológica? Nós vamos rever aqui um pouquinho e os seus níveis também. Então, sobre o processamento auditivo, a memória auditiva, nós refletimos com vocês sobre os conceitos, né? O que é esse processamento auditivo, né? Que ele se refere à forma pelo qual o sistema auditivo central analisa e interpreta os sons que ouvimos. Então, nós escutamos, né? Analisamos, né? E compreendemos tudo o que nos é passado, tudo o que ouvimos. Então, essa é uma habilidade que faz parte do processamento auditivo. A audição, ela é fundamental para o desenvolvimento da linguagem. Eu preciso escutar bem para desenvolver essa minha oralidade, né? E antecede o trabalho com a consciência fonológica. Nós trouxemos uma das atividades que foi vivenciada lá no curso, né, do Boquinhas, né, que foram referente aos sons onomatopeicos, né? Esses sons onomatopeicos, eles são extremamente importantes para a gente trabalhar com a criança, para que ela desenvolva essa discriminação auditiva, né, para que ela perceba essas diferenças na sonoridade. Então, eu posso fazer no momento da contação de história, no momento da brincadeira, durante as músicas, né, pedir para a criança imitar um animal, um cachorrinho, fazer o som, né, e perceber a diferença entre o som de um animal e de outro, sons de objetos. Então, tudo isso eu posso fazer com a criança durante as brincadeiras, né? Para que ela perceba, para que ela desenvolva essa audição. Até a gente tem muitos grupos musicais com brincadeiras cantadas que trazem som com objetos, que a criança pode reproduzir esse som com esses objetos,
com o próprio corpo, memória auditiva, eu posso trazer sons, né, num áudio que a criança tem que discriminar, que ela no curso levaram algumas coisas para a gente, mas como é que eu posso trazer isso? Eu posso trazer esses sons, né, de campos semânticos, referente aos sons da natureza, referente aos sons dos animais, para que a criança possa ouvir esse som, se familiarizar, para depois ele poder discriminar para mim, o que é esse som que eu estou ouvindo? Né? É do quê? Quem faz esse sonzinho, no caso de um animal, né? Olha, um barulhinho do quê? De chuva. Posso colocar na sala para receber as crianças o sonzinho da chuva num áudio e deixar para ver se eles conseguem discriminar esse som da trovoada, né? O sonzinho do passarinho lá na natureza e fazer que a criança perceba esses sonzinhos. Posso trazer também vários sons para elas no áudio, trazer imagens no centro da roda, por exemplo, de conversa, e pedir para as crianças para a gente ouvir o sonzinho e tentar achar qual é a imagem que corresponde àquele som. São várias as possibilidades de trabalhar o processamento auditivo, a memória auditiva com as crianças. Habilidade e consciência corporal. É muito importante desenvolver essa habilidade, essa consciência corporal na criança. E ela é ampliada com estímulos que a criança recebe. Assim, as crianças vão adquirindo cada vez mais a consciência do seu corpo, desse espaço, e das possibilidades de expressar-se por meio dele, situando-se e adquirindo a coordenação dos seus gestos e movimentos. Então, estimular essa coordenação motora ampla através das brincadeiras, dos jogos, e estimular essa coordenação motora fina, que é muito importante para que a criança desenvolva as habilidades de escrita, né, que são tão importantes lá no ensino fundamental. E como desenvolver, né, essa habilidade, essa coordenação motora fina na criança? De diversas formas, através das brincadeiras com massinha de modelar, através da criação de esculturas, representação no momento em que ela está desenhando, né, utilizando diversos riscadores, diversos materiais, né, lápis ou giz de cera. Então, para cada um desses materiais, é uma habilidade, é um movimento de pinça, de preensão diferente que ela vai ter que utilizar. Então, ela está desenvolvendo e aprimorando cada vez mais essa coordenação motora fina. O riscado, o uso da tesoura, da massinha de modelar, da argila, fazendo esses movimentos, o recortar, utilizando somente as mãos, todos esses movimentos são muito importantes para consciência e habilidade corporal ser desenvolvida. Um circuito motor, onde as crianças têm que passar por cima, por baixo, por dentro, à frente de determinado objeto, por trás de outro objeto, em cima de uma linha curva, de uma linha reta, de uma linha pontilhada, de uma linha diagonal. São habilidades que nós desenvolvemos na brincadeira e que a criança vai utilizar quando ela for traçar as letras, por exemplo. Porque as nossas letras, elas têm traçados, linhas retas, linhas curvas, né? Eu preciso de todo esse movimento. Não, eu preciso fazer treino de letra com a criança, mas eu preciso que esse corpo reconheça esses movimentos. E uma das atividades, né, que nós trouxemos lá da oficina foi a de expressão facial. Então, como podemos aplicar no nosso dia a dia atividades como estas? É a partir das imagens das próprias crianças, onde eles vão observar como as crianças estão se sentindo, né? Quais são as expressões que elas estão transmitindo, ou a partir de imagens das revistas, né? Então, são diversas as formas de trabalhar com essa expressão corporal, facial. Dentro das próprias histórias infantis, né? Como será que esses personagens estão, o que eles estão sentindo, o que eles estão demonstrando, né? Quando eu dramatizo uma história com eles, eu estou contando e naquele momento eles estão participando, combinar com eles, olha, né? Nas histórias, por exemplo, tem o lobo, a Chapeuzinho, eu vou falar, como que a Chapeuzinho ficou? A Chapeuzinho se assustou quando viu o lobo. Como que ela fez se ela se assustou? Vamos fazer? E o lobo chegou e pulou na Chapeuzinho. Como que o lobo fez? Como que ele estava? O lobo estava muito bravo. Como é que é o bravo do lobo?
está fazendo com eles essas expressões, está experimentando. Tem muitas histórias que trazem, né, que dá para a gente dramatizar e trazer mostro das cores, que traz a questão das expressões, dos sentimentos e outras diversas que vocês já conhecem para trabalhar também essa habilidade, para a criança se reconhecer, reconhecer também o seu sentimento e o sentimento do outro, através dessas atividades que eu vou desenvolver com sequência no meu planejamento, com foco, né, e com um olhar específico para aquela habilidade que eu vou desenvolver, para aquele objetivo que eu tenho naquele momento. Desenvolvimento cognitivo é o processo de ampliação da capacidade que o ser humano tem de processar informações e demais aspectos relacionados ao amadurecimento do cérebro. Portanto, na educação infantil, o desenvolvimento de habilidades cognitivas consiste na capacidade de percepção, de raciocínio, de memória, de pensamento e de comunicação que a criança possui. Então, todo esse conhecimento que ela vai adquirindo, né, dentro de todas as linguagens, a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem artística, então, é o conhecimento de todas essas linguagens que ela utiliza para resolver uma situação, um problema, para criar estratégias, para resolver um problema numa brincadeira, resolver um conflito, para produzir algo, construir algo, né? E numa dessas atividades que nós trouxemos, numa dessas atividades, nós analisamos imagens de crianças, onde foi estimulado o raciocínio lógico, a legenda e a atenção. E nós trouxemos para a nossa realidade. Como podemos utilizar essa imagem dentro com as nossas crianças no cotidiano? A partir das imagens reais de uma situação vivenciada com as crianças, né? Então, trazer essas imagens para serem analisadas, criando uma legenda com as crianças, para que elas preencham, para que elas sinalizem, né, as ações que estão sendo desenvolvidas, a posição de determinada criança nessa brincadeira, nessa imagem. Então, tudo isso pode ser adaptado para a nossa realidade. E essa legenda seria as boas perguntas que o professor faz, né, ao dar essa imagem para a criança analisar. Que boas perguntas que eu vou fazer? Isso precisa ser planejado. Isso vocês já aprenderam lá no Portema, quando ele traz as perguntas convergentes e divergentes. Então, assim, aliar aquela prática do Portema nessas propostas aqui é muito significativo. Quando a professora traz uma imagem, por exemplo, de uma brincadeira que as crianças fizeram, né? O que a Patrícia falou, uma imagem lá do cotidiano, de uma brincadeira, de uma apresentação que as crianças fizeram, que muitas vezes eu uso aquela imagem só para fazer um mural, ou as crianças trago para a sala para eles verem, escolherem as imagens para aquele mural, mas eu também posso utilizar ela uma estratégia desta de atividade com legenda, raciocínio e atenção. E por onde começar na educação infantil? Eu começo de cima dessa pirâmide? Eu começo colocando a criança para escrever, para realizar suas hipóteses de escrita? Não, eu começo desenvolvendo toda essa escuta ativa da criança, né? Toda essa sonoridade, toda essa percepção auditiva, com esses estímulos auditivos, né, com a criança. Todas essas atividades que a gente, né, colocou e vai trazer para vocês de processamento auditivo, de discriminação sonora, né? Depois eu canto muito com a criança, né? Eu falo muito, desenvolvo muito essa oralidade da criança, essa comunicação, essa expressão, essa participação dela em rodas de conversa, essa participação dela na construção de histórias, no reconto de histórias, no relato de acontecimentos do seu cotidiano, né? Trago muito a leitura diária, né? Isso é muito importante para ampliar o repertório da criança, o vocabulário da criança, para depois, então, eu começar com essa escrita. Essa escrita, né, é o processo que vem depois de todo esse desenvolvimento de todas essas habilidades na criança, né? Depois de repertoriar muito essa criança, né, eu posso estar
escrevendo com ela, junto com ela, né, trazendo a importância dessa escrita, né, a função social dessa escrita, ela observando o professor, né, escrever, fazendo essa escrita de acontecimentos, de situações que vivenciou junto com a criança, construção de legendas, construção de finais para a história, então a criança participa editorialmente, o professor escreve, então tudo isso vem depois. E depois de fazer muito isso, eu posso, né, instigar, desafiar a criança a realizar suas próprias hipóteses de escrita, né, onde eu vou observar já a compreensão da criança sobre a escrita, né, o que ela já conseguiu absorver, né, de conhecimentos sobre os processos de escrita. Aí entra as boas perguntas de reflexão que o professor faz para a criança, né, na hora dessa escrita espontânea, né? A produção textual, o professor como escriba, ali no momento da escrita, a criança está refletindo, tá? Trabalhando desenvolvimento cognitivo, memória de trabalho, que ele precisa pensar sobre, né? E quando eu faço essa produção e eu retomo essa produção dentro da sequência didática, né? Fiz a produção, no outro momento eu volto com essa produção textual, eu repenso com a criança, eu reavalio aquela escrita, eu analiso com as crianças, eu começo a ampliar também esse modo de pensar. Como eu vou, o que eu escrevi lá, eu posso ampliar? O que mais que eu posso escrever? Tem algo que a gente escreveu que não era necessário, a gente pode tirar? Vamos reconstruir um novo texto? Essas análises com as crianças são bem importantes. Então, assim, ó, não começa na pré-escola, essa pirâmide começa onde? Lá na creche, lá com os bem pequenos, né? Eu desenvolvendo essa escuta, desenvolvendo essa fala, esse ritmo corporal, esse ritmo no cantar com ele, eu trazendo esse repertório de leitura feita pelo professor diariamente, de deixar que esta criança, quando ela é maior, faça a sua leitura, leia a história do jeito que ela vê, que ela gosta de fazer essa leitura de imagem, né? Para depois eu vir com essa questão da escrita, que tem continuidade lá na alfabetização, que acontece lá no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. E agora, trazendo um pouquinho para vocês, o que é consciência fonológica? É a capacidade que nós temos em pensar e manipular os sons da nossa fala, que são os fonemas, né? Então, assim, ó, esse ensino de consciência fonológica, para desenvolver essa habilidade, eu preciso ensinar as crianças de forma explícita, eu preciso ter instruções claras, eu preciso deixar claro para as crianças aquilo que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, né, e qual continuidade a gente vai dar. Esses procedimentos eu preciso deixar claro para as crianças. No próprio planejamento, né, a gente já tem as ações pensadas, né, como fazer, o que fazer, onde fazer. É isso que eu preciso passar essas informações para as crianças, né. Uma das brincadeiras, por exemplo, que a gente planeja, geralmente, é a brincadeira do telefone sem fio, né. Ela pode ser usada como recurso para desenvolver diferentes habilidades. Uma hora para processamento auditivo, outra hora eu posso trabalhar consciência de palavras, e assim por diante. Porém, eu preciso, qualquer que seja o objetivo que eu vou trazer essa brincadeira, eu preciso explicar para essa criança. Eu preciso pensar, telefone sem fio, eu vou fazer no grande grupo? Vou fazer em pequenos grupos? Como é que é a maturidade da minha turma? Eles já têm repertório, eles já conhecem a brincadeira, eles já dão conta de eu dar uma frase para eles, por exemplo? Ou eu começo com uma palavra? Eu começo em trio e depois eu vou para um pequeno grupo, depois eu vou para um grupinho maior até alcançar todos? Eu informo essa criança que eu vou falar uma palavra, que esta palavra tem que escutar com muita atenção, porque eu vou precisar falar para o meu colega a mesma palavra. E aí terminou o final ali, eu estou com 3, 4 crianças, eu retomo essa brincadeira, eu retomo a palavra. Qual foi a palavra, Patrícia, que chegou até você? A Patrícia vai falar. Quem que você ouviu? E aí eu pergunto para as crianças. E qual foi a palavra que eu falei para você, para o amigo do lado que começou? Então, retomar e concluir a proposta é preciso para a criança ter realmente essa aprendizagem. Então, para definir consciência fonológica, bem rapidamente, para a gente não esquecer mais, consciência fonológica é o quê? Quando eu ouço, processo no cérebro e eu falo. Então, gente, quando eu trabalho consciência fonológica, eu não apresento a escrita, eu trabalho
sons da fala. Eu não trabalho sistema de escrita alfabética. Ah, Vi, mas agora a gente só vai trabalhar sons da fala e vamos esquecer do letramento da escrita espontânea. Não, a gente acabou de falar no slide anterior. Eu preciso de todos esses processos. Porém, eu tenho que ter clareza de quando eu vou planejar, eu ter foco, que aquele momento é consciência fonológica e eu vou trazer dessa forma. Depois eu posso ampliar a atividade, mas eu preciso ter esse foco e esse entendimento, certo? Se eu vou trabalhar, por exemplo, uma consciência de vogais dentro de uma palavra, que é um dos níveis lá da consciência fonológica que vocês vão ver, eu não vou apresentar a palavra escrita para eles naquele momento. Eu vou fazer eles refletirem sobre esses sonzinhos que estão dentro da palavra, certo? Então, os níveis da consciência de palavra, da consciência fonológica, são consciência de palavras, que são as identificações de palavras dentro de frase, por exemplo. Consciência de sílabas, é segmentar as palavras em sílabas. Consciência de rimas, faz pensar na sonoridade da palavra, depois eu vou explicar. A literação consiste na repetição dos sons iniciais, sejam de vogais ou de sílabas iniciais. Na educação infantil, a gente fica com esses conceitos, tá, gente? É a mesma coisa a rima. Ela tem vários desafios de rimas diferentes, mas nós trabalhamos somente com fazer pensar na sonoridade da palavra. E aí vem a consciência fonêmica, que é reconhecer os sons das letras e manipular nas palavras. Então, agora nós vamos falar sobre cada um desses níveis. A consciência de palavras. Ela representa a capacidade de segmentar a frase em palavras e, além disso, perceber a relação entre elas e organizá-las numa sequência que dê sentido. As crianças, elas precisam aprender que as frases que nós falamos, ela tem sentido porque cada palavra na frase tem um significado. E para desenvolver na criança essa consciência, a gente pode trazer brincadeiras com as palavras. E uma das brincadeiras que a gente pode fazer com as crianças é extrair de uma música, por exemplo, uma das frases e brincar com essa frase, para que a criança perceba quantas palavras tem na frase. A professora vai falar pausadamente a frase, por exemplo, aqui, a linda rosa juvenil. E pode contar com a criança com os dedos inicialmente, né? A linda rosa juvenil. Quantas palavras a criança vai falar? Depois a professora também pode, ou em outro momento, trazer objetos para representar cada uma dessas palavras. A professora também pode levar para a brincadeira, para o movimento, né? Para que ela perceba no piso da sala, né? Pedir para as crianças pularem um piso da sala, um quadradinho a cada palavra da frase, e depois contar quantos pisos elas pularam. Pode também utilizar bambolês, né? Pular dentro de bambolês. Pode também trabalhar omitindo, né? Coloca objetos, né, na frente da criança para representar cada uma das palavras e depois retira um dos objetos para a criança fazer a leitura junto com o professor. Vou dar um exemplo disso que a Patrícia está falando, né? A gente está sem Lego aqui, mas faz de conta que os dedinhos da minha mão são Legos. Então, a linda rosa juvenil. Eu posso brincar com a criança assim, ó. Vamos ler a frase? A linda rosa juvenil. Agora a professora vai tirar uma palavra dessa frase. Vamos ver como é que vai ficar. E eu tiro o A e eu não falo nada. Eu só digo, vamos ler agora? Linda rosa juvenil. Agora vai ficar mais difícil. Mais uma palavrinha vai sair. O que ficou agora? Linda rosa. Vamos trazer a primeira palavra de volta. A linda rosa. Vamos trazer a última. A linda rosa juvenil. Vamos tirar essa do meio. A linda juvenil. E assim eu vou trabalhando com a criança, né? Trabalhando com essa palavra dentro da frase, para ela ir percebendo. Eu não preciso em momento algum dizer para ela que eu vou trabalhar consciência de palavras, que eu vou trabalhar consciência de sílabas, mas eu, professor, preciso ter isso claro quando eu vou planejar essa atividade e sabendo que é isso que eu tenho um foco naquele momento da brincadeira, certo? Consciência de sílabas, da mesma forma, né?
no cotidiano, né, a criança pode desenvolver essa capacidade de perceber que as palavras elas são formadas por associações de sílabas, né, através de brincadeiras com palavras do contexto da criança, ou com o nome de um personagem da história que o professor contou para ela. Então, por exemplo, ela pode pegar o personagem da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, pede para a criança, vamos contar quantos pedacinhos, quantas vezes eu movimento a minha boca para falar chapeuzinho? Chapeuzinho. E bater palmas para cada vez que eu movimentar a minha boca. Chapeuzinho. Bater palma, dar pulinho, bater o pé, um objeto que eu determino naquele momento daquela brincadeira, né? Uma colher ou um pedaço de madeira, por aí vai. Consciência de rimas, né? A rima, ela acontece quando a sonoridade final das palavras é igual, podendo ter grafias diferentes, que é o caso do Ana rima com banana. Grafias iguais, sonoridade no final da palavra igual. Osso rima com pescoço, mesma sonoridade, porém grafias diferentes. É isso que a gente trabalha com a criança, né? Posso trabalhar rimas com a mesma grafia ou com grafias diferentes. E na oralidade, é isso que a gente faz nesse momento que eu estou trabalhando a consciência fonológica. Vocês lembram, né? Que a gente já falou anteriormente. Quando eu estou trabalhando consciência fonológica, eu trabalho na oralidade. Então, para começar essa exploração de rima com as crianças, é importante eu explicar para ela que são palavras que têm esses mesmos sonzinhos no final. Quando eu leio uma história, quando eu leio uma poesia, dar ênfase, entonação a essas palavras e fazê-las refletir. Vocês perceberam que a professora leu palavrinhas que têm o mesmo sonzinho? Qual foram essas palavrinhas? Vamos relembrar? Leia com eles, repita com eles, dá bastante repertório de rimas para eles, nas brincadeiras que levam rimas, né? Tem muitas brincadeiras cantadas que também têm rimas. Trazer esse movimento para eles, para dar repertório, para depois eu trabalhar uma atividade onde eles precisam completar com uma rima. Por exemplo, fazer uma lista de coisas que rimam, depois que eu já trabalhei bem essa questão da consciência do sonzinho, da sonoridade, consciência fonológica, eu posso estar trabalhando dessa forma. Ou contar uma história que tenham rimas e não falar a rima que combina. Pedir para eles tentarem fazer uma rima que combinem com aquela palavra. Mas isso é depois de muito repertório de rimas. Em relação à literação, é a capacidade de identificar e repetir as sílabas ou fonemas no começo das palavras. Atividades práticas usando a literação aumenta o conhecimento da criança sobre a conexão palavra-som. Então, aqui a gente traz uma brincadeira, tipo a brincadeira da batata quente. Passa a bola, passa a bola, passa a bola sem parar. Se você ficar com a bola, uma palavra vai falar. Posso combinar antes. Né? Olha, nós só vamos falar, devo combinar, né? Nós só podemos falar palavras que comecem com o sonzinho do bo, né? Que é um sonzinho da sílaba, bo, né? Ou da vogal a. E aí eu digo, passo essa bola, canto, e 4 ou 5 crianças e eu paro, né? Quando parou na criança, ela vai falar, vamos lá, qual é o sonzinho da palavra, no início da palavra que precisa ter? Bo. E aí a criança fala, um boneco, outro bola, outro bolacha, e aí terminou aquela rodada com esse sonzinho, eu retomo. Então, vamos ver com esse sonzinho, quantas palavras a gente conseguiu falar? Né? Bolacha, boneca, bola. Agora vamos mudar o sonzinho. E aí eu posso trazer um outro sonzinho para trabalhar com eles. E aí tem que ser sempre, se for o sonzinho da letra A, da vogal A, eu vou trabalhar e eles vão falando avião, armário, e aí eles vão trazendo para eles entenderem que é com aquele sonzinho, ou da letra inicial, da vogal, né, ou da sílaba inicial. Consciência fonêmica, o fonoarticulatório, que é o último nível da consciência fonológica. Ela é a compreensão de que as palavras são formadas por sons individuais, e que esses podem ser manipulados de diferentes maneiras, é conhecer cada pedacinho da palavra. Dessa forma, a criança aprende como as palavras são formadas, como elas se estruturam pelas unidades menores da fala, os fonemas. E
né? Nós devemos iniciar com o som das vogais, que é o mais fácil para a criança perceber dentro das palavras. Que as vogais, né, o nome da vogal é o som que ela faz, diferente das consoantes, né, que os sonzinhos são diferentes, tem surdas, sonoras, movimento com as mãos, para a criança poder identificar entre uma e outra que tem o mesmo som. As vogais são as mais simples para se trabalhar, por isso a gente começa pelas vogais, como as próprias formadoras lá do curso, né, trouxeram para a gente, né. Trabalhar dentro de um contexto, eu não vou trabalhar os fonemas isolados, separados de um contexto. Vou só trabalhar a letrinha tal, só trabalhar a letrinha tal. Não, eu vou trabalhar dentro de um contexto, né? Aqui a gente traz um exemplo, claro, vamos considerando que a professora fez uma lista de coisas da horta, e aí eles resolveram plantar cenoura, foram lá, viram a cenoura, conheceram a cenoura, a professora já trabalhou outros momentos, e nesse momento eu não tenho essa escrita da palavra cenoura, mas quando eu vou conversar com eles, eu vou dizer, gente, olha só, cenoura, tem um sonzinho da letra A nessa palavra? Aí eles vão falar, né? Depois, o que é a letra E? Olha, eu vou falar de novo, presta atenção na minha boquinha. Ó. Cenoura. Fala para o amigo, olha no espelho. E aí, tem o sonzinho da letra E? E vamos prestar atenção agora, vai ficar mais difícil. Quais os sonzinhos de vogais que aparecem nessa palavra? Cenoura. E aí eles vão falar, né? Vão tentar fazer as tentativas deles. Depois eu posso trabalhar a ausência dessas vogais na palavra, que primeiro eu trabalhei identificando as vogais na palavra, e agora eu trabalho a ausência dessas vogais dentro da palavra, né? Gente, na palavra cenoura, tem o sonzinho do I. Então, fazer esse movimento, né, com eles e trabalhar dentro do contexto, dentro do nome da própria criança, né, que tem várias vogais dentro do nome deles. Uns têm algumas vogais, outros têm outras vogais, outros têm vogais repetidas, né? E se tem 2A, por exemplo, quantas vezes vocês ouvem o sonzinho do A na palavra cenoura? Uma vez, e tá no começo, no meio ou no fim esse sonzinho, cenoura. Tá no final. Porque eles começam a compreender que a gente trabalhava muito letra inicial, né? Hoje a gente percebe que o A não é da abelha, né? E nem só do avião, mas ele é da Aline, ele é da Amanda, e na Amanda ele tem no começo, no meio e no fim. Isso é bem importante. Leitura e consciência fonológica, né? Como é importante nesses momentos de leitura para desenvolver a consciência fonológica. Então, eu posso trabalhar a leitura, como nós vimos lá no Portema, né, para desenvolver habilidades de letramento, mas aqui nós vamos falar da leitura para desenvolver habilidades de consciência fonológica. Então, dentro do trabalho com a leitura, eu posso desenvolver a consciência de palavras, a consciência de rimas, de aliteração. Então, tudo isso eu posso trabalhar dentro da história, a partir de uma leitura. Por isso que a gente colocou ali, né? Para isso, o professor precisa pensar na sua intencionalidade pedagógica, no momento de selecionar os textos, neste momento, com foco, né, no nível da consciência fonológica diante daquilo que ele quer explorar. Foi o que a gente fez com os textos que vocês vão ver a seguir. Em relação à consciência de palavras, né? Aqui a gente trouxe um livro. Vocês podem pensar em diversos, né? Mas foi o que a gente trouxe neste momento que a gente levou também na formação de papos, né? O nome dessa história é O que é que tem no seu caminho? Então, explorar a palavra dentro do título dessa história. Nesse caso, a palavra caminho, ela está bem destacada, né? Ali, ela é uma palavra grande, ela está maior que as outras palavras que tem nesse título. Então, assim, explorar com a criança e trazer e identificar que, olha, quantas palavras tem nesse título, né? Vamos ver quantas palavras? O que é que tem no seu caminho? Olha, 8 palavras. Gente, qual a palavra que vocês acham que é maior ali nesse título? O que eles vão falar? Caminho, porque é a palavra que está em destaque. Será? Vamos contar quantas letrinhas tem na palavra caminho?
E vamos contar quantas letrinhas na palavra que, na palavra tem, na palavra seu. Ah, realmente a palavra caminho tem mais letrinhas que as outras palavras que estão ali. Isso eu posso fazer em várias histórias. Tem uma outra história que é aquela outra que a gente usa. Quem soltou um pum? O pum também dá destacado grande. Ele também vai fazer essa relação, que a palavra maior é o pum. Só que quando a gente conta, eles percebem que não é a palavra maior, com mais letras, né? É isso que é trabalhar com a ciência de palavra com eles. A mesma coisa ali, gente, em relação ao nome deles. Quando eu trabalho com o crachá, né, tem crianças que têm o nome Aline, tem crianças que têm o nome, vamos ver o nome grande aí, Joaquim. E quando eu faço o crachá todos do mesmo tamanho, às vezes eles não têm essa percepção. Mas quando eu faço o crachá do tamanho da quantidade de letras, e ele fica visível lá no cartaz da chamada, que eles possam manipular, eles também começam com essa percepção. Quando eu trabalho o nome completo, né, também tenho o Davi Pereira, mas eu tenho o Joaquim da Silva da Cruz do Nascimento. Né, eles também começam a ter essa consciência de palavras ali, quando eu faço essa reflexão com eles. Agora, consciência de sílabas, né? Então, uma sugestão que nós trouxemos também é o caso do bolinho. Então, nessa história, o bolinho, ele aparece repetido, essa palavra repetida várias vezes. Então, eu posso escolher, né, uma palavra da história, no caso aqui, bolinho, e trabalhar com a criança, né, através de brincadeiras, a consciência de sílabas, né? Batendo, né, combinando com a criança e os gestos, né, que irão fazer. Batendo na mesa cada sílaba pronunciada, bolinho, né? Ou batendo palmas, ou estalando os dedos. Posso combinar, contar a história primeiramente, eles ouvirem essa história prestando bem atenção que vai aparecer essa palavra bolinho muitas vezes. Depois que eu terminei a história, eu posso combinar uma brincadeira. Crianças, olha só, agora a gente vai brincar. Cada vez que aparecer uma frase que tenha a palavra bolinho, a gente vai fazer bolinho. Aí, assim, aí o bolinho ficou pronto. Bolinho. Posso fazer brincadeira com eles assim. Posso trazer aquela brincadeira do passa-bola com intenção nas sílabas, onde eles, quando a bola parar, a criança vai ter que pegar e quicar a bola conforme a quantidade de sílabas que ele vai falar da palavra. Por exemplo, agora só vamos brincar com frutas, com o grupo semântico das frutas. Então, agora ele só vai ficar, passou a bola e aí ele falou, banana, vamos lá. Banana, quicando a bola também. Ou tirar de dentro de uma caixa objetos, né? E aí trabalhar a consciência de sílabas a partir do nome, né, desses objetos também. É isso, trazer essa imagem. E agora, que imagem é essa? Ah, é um telefone. Vamos falar telefone. Vamos bater palma, vamos bater pé, vamos ter um instrumento na mão, um objeto, né? Para brincar com esse movimento. Com foco nas rimas também, né? Temos a história da rima Rinhas, que trouxemos aqui, né, como sugestão, né, onde a criança, o professor pode ler a história, combinar, né, antecipadamente, né, que eles vão prestar atenção nas palavras que rimam, né, lendo essa história com entonação a cada palavra que rima, né, para que eles percebam essas palavras e depois ler novamente essa história, pedindo para a criança completar, né, interagindo com essa história e falando, né, as palavras que rimam. Continuando aqui, né, com foco na literação. Como que eu trabalho essa questão da literatura? Eu posso trazer um texto que é fácil, que é de memória, né, que a criança já tem, né? No caso que a gente trouxe o Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma. É um dos textos que está dentro deste livro Abecedário do Hilário. Porém, tem muitos outros textos, tem muitos outros livros que trabalham essa questão da literação, que é o sonzinho inicial, né, da letra ou da sílaba. Trabalhar com as crianças, ler, reler, deixar as crianças recitar esse texto de memória, né? E construindo essa memória com eles, o texto, e fazer com que eles percebam um sonzinho parecido das letras iniciais, instigando, fazendo com que eles criem hipóteses do que eles estão ouvindo, né? Trabalhar com essa sensibilidade auditiva através de uma história, de um trava-língua, que traz essa literação. Com foco na consciência fonêmica, né, trouxemos a sugestão da Casa Sonolenta, né, que ela é uma história
acumulativa, de repetição de personagens, por isso ela é fácil, né, para as crianças memorizarem, né, cada um dos personagens, né, e após ler a história, né, relembrar cada personagem com a criança oralmente, fazer com que as crianças reflitam sobre o som das vogais, no nome de cada um, né. Como a outra sugestão lá em cima, né, de trabalhar esse fonoarticulatório dentro de um contexto, aqui a gente trouxe dentro de um contexto de letramento. E aí eu tenho os personagens, como a Patrícia falou, como é uma história acumulativa, como outras tem a Casa que Pedro fez, tem várias histórias, né, que são de fácil memorização de personagens para as crianças, quando eu vou trabalhar oralmente com eles essa presença e ausência de vogal, como a gente já explicou lá, a criança ela já lembra, tinha a avó, tinha um menino, tinha um cachorro, tinha um gato, tinha um rato, tinha a pulga. Dependendo da maturidade da minha turma, eu vou estar trabalhando com todos os personagens, né? Ou eu vou estar trabalhando com alguns personagens neste momento. E está fazendo aquela mesma exploração que a gente já explicou lá em cima. Se tem essa vogal, se não tem essa vogal, né? Eu posso trabalhar, trazer essas imagens dos personagens na caixa surpresa e tirar esses personagens para fazer essa brincadeira ficar um pouco mais lúdica também, né? Deles pegarem, pega um personagem, ele tira um personagem, pode ser qualquer um desses, e aí faz esse movimento. Mas é importante que o meu foco neste momento é trabalhar a consciência fonêmica, né? O fonoarticulatório, e neste momento em relação às vogais. E é isso, então, pessoal. É isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. É este material. Ele vai ficar disponível para vocês, como também o roteiro de trabalho que a gente vai apresentar para vocês em seguida, em relação a como trabalhar tudo isso, umas sugestões que a gente traz para vocês também. Espero que a gente tenha contribuído para esclarecer um pouquinho mais, né? Porque, assim, quanto mais a gente ouve do mesmo, maior o conhecimento que a gente vai adquirindo sobre esses conceitos, sobre esta linguagem, sobre como trazer com essa intencionalidade na prática. E é por isso que a gente veio com mais este vídeo para vocês. Um abraço a todos e até o próximo. Não esqueça de assistir o próximo vídeo sobre o roteiro também, que é bem importante. Até mais. Até.